Saudações, cavalheiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Hoje nós daremos prosseguimento ao livro O Sexo Privilegiado, através do qual eu tento provar para você que o homem provedor é o escravo feliz. É aquele homem que está escravizado e sente orgulho dos grilhões que lhe acorrentam os pés. Pois bem, já tem uma frase aqui que é extremamente importante, que serve de abertura para a gente conseguir estabelecer uma linha de raciocínio para o tema de hoje. Ganhar dinheiro é uma coisa, gastá-lo é outra. Em quase todas as épocas e todos os lugares, as famílias que viviam no campo eram essencialmente autossuficientes. Se não fossem, provavelmente os homens trabalhariam fora. A seguir, gastariam o dinheiro em artigos de luxo, em geral para as esposas e as filhas, em ferramentas e implementos que não conseguiam fabricar sozinhos e, é claro, em impostos, né? Hoje os homens continuam pagando a maior parte dos impostos que são transferidos para as imaculadas, que se dizem empoderadas, mas que lamentavelmente não conseguem ser verdadeiramente autossuficientes. Aquelas que não dependem dos maridos, frequentemente dependem dos provedores indiretos, ou seja, você que paga o imposto e que agora será revertido em 1.200 Dilmas para as mães solo. Prosseguindo. Mas quando a família colhia um excedente, era função das mulheres vendê-lo no mercado mais próximo. Isso lhes permitia assumir o controle da economia da família e administrar praticamente todo o dinheiro que a família possuía. Em geral, ainda é assim no Camboja. E agora a gente vai ver uma parte interessante que mostra que grande parte desses arranjos são, na verdade, arranjos sociais, e como tais, nós podemos tentar mudá-los através de revoluções, que é o que o movimento dos direitos dos homens tem tentado fazer há mais de 40, 50 ou 60 anos. Vamos ler. Em contextos urbanos, a decisão sobre quem gastaria a maior parte da renda da família dependeria do fato de as compras serem consideradas função masculina ou feminina. Na Grécia Antiga, em geral, os homens faziam as compras. Em Roma, onde às vezes os maridos elogiavam a esposa por serem parcimoniosas com o dinheiro, elas devem ter controlado uma parcela considerável da renda familiar. E as quantias em questão não eram necessariamente insignificantes, pois uma das fontes de referência é uma carta de Plínio o Jovem, um homem muito rico. Hoje, ainda é assim. Seja nas finanças da casa, em que, como eu já falei, o Dom Sandro também já abordou o tópico, são as mulheres que escolhem a cor da parede, a disposição dos elementos, a marca da geladeira que será comprada, com o dinheiro do homem. É justo, em épocas em que se fala tanto sobre igualdade, em que as mulheres estão em paridade com os homens no mercado de trabalho, ou até em níveis superiores? Eu acho que é uma pergunta retórica para quem não está amarrado a conceitos obsoletos e faz o bom uso do cérebro e da razão. E agora eu vou fazer uma pergunta que vai colocar a semente da dúvida na cabeça de muitos de vocês. Mas antes, mais um trecho. No início da Revolução Industrial, o poder aquisitivo das mulheres estimulava o consumo de uma série de indústrias. Indústrias essas que variavam de tecidos a cerâmica. No período vitoriano, as mulheres de classe média eram conhecidas como anjos consumidores. Elas eram alvo da maior parte dos anúncios, tanto que os homens não eram sequer mostrados ou então apareciam muito marginalmente. E agora o trecho que já foi comentado até pela Ana Campagnolo, em um debate que ela fez com uma feminista, e ninguém soube responder, porque na verdade não há resposta. Esse trecho apenas suscita reflexões que nos fazem questionar a narrativa mainstream. Muitos maridos entregavam o envelope de pagamento ainda fechado e recebiam de volta apenas o necessário para a porção diária de vinho e tabaco. Isso também é
mencionado no livro da Esther Vilar, O Homem Domado, né? A diferença é que aqui a gente está fazendo um juízo de fato. A gente cita a situação como ela é. E no livro da Esther Vilar, ela faz um juízo de valor. Ela opina e discorre extensivamente a respeito do tema, de uma perspectiva que eu concordo, né? Que na era industrial, as mulheres têm a vantagem, elas aproveitam dessa vantagem, elas têm a ciência dessa vantagem, e o homem é o escravo feliz e não se dá conta de quão usado ele é, especialmente do ponto de vista financeiro. Pesquisas demonstram que 80% das compras, como eram no passado, continuam a ser feitas pelas mulheres. Dos Estados Unidos ao Japão, passando pela Europa e pela China, são elas que fazem a maioria das compras do dia a dia. Os gastos maiores, entretanto, que envolvem artigos como uma casa ou um carro, são decididos pelo casal. Mas sabemos que o homem quase sempre paga a maior parte, e ainda quando se divide, ele pode perder tudo no divórcio, né? Ainda com um contrato aí de separação total de bens, quando a mulher tira aquela carta na manga, que é a súmula 377, que foi usada no caso Gustavo Lima. Agora vejam bem, se antes que a mulher estivesse em paridade com o homem no mercado de trabalho, ela já consumia 80% de tudo que era produzido na sociedade, ela consumia com o dinheiro de quem? Exatamente, né? É a conclusão óbvia. O homem trabalha e a mulher gasta o dinheiro do marido. E hoje ainda existem mecanismos que fazem com que as mulheres, em épocas de igualdade, pelo menos em teoria, continuam usufruindo de um dinheiro que elas não ganharam. Olha só esse trecho aqui que interessante. Havia meios legais de garantir que os bens de uma mulher não passassem para o controle do marido enquanto ela vivesse ou depois de sua morte. Nas palavras de uma historiadora, o conceito de separação de bens estava fortemente arraigado na tradição legal anglo-americana, muito mais do que o de comunhão de bens. Auxiliadas por uma literatura especial conhecida como manuais de transferência de bens imóveis, as pessoas redigiam acordos pré-nupciais ou criavam um fundo. Como resultado, olha só, antigamente, quando a esposa do primeiro-ministro britânico Benjamin Disraeli morreu, o viúvo foi despejado da casa, tá? Estamos falando do primeiro-ministro britânico, que era propriedade da mulher. Ele teve de se mudar para uma, entre aspas, caverna do desespero, na forma de um simples hotel. Os fundos protegiam os bens das mulheres com tanta eficiência que era comum os homens criarem fundos em nome da mulher ou das filhas para se proteger contra os credores em caso de falência. Depois de 1880, isso ficou ainda mais fácil, pois vários países aprovaram leis que eximiam as mulheres da responsabilidade pelas dívidas do marido. Mas e o contrário, como era? Vejam bem. Enquanto isso, os maridos continuaram universal e absolutamente responsáveis pelas dívidas da mulher. Isso é coisa antiga, camaradas. Eu me lembro de uma situação bem curiosa que se sucedeu da seguinte maneira. A mulher perdeu a guarda do filho, né? Boa coisa ela não fez, que sabemos que a justiça tende a favorecer as mães, e evaneceu no mundo. O pai milagrosamente pediu pensão, porque não é costume homens pedirem pensão de suas ex-mulheres quando ganham a guarda, né? O que eu acho curioso, que se fosse o contrário, ela tiraria tudo que a justiça permitisse. Então eu não vejo razão para um homem não pedir pensão alimentícia. É direito da criança. E se a mulher estiver desempregada, que vá para a cadeia, como homens vão todos os dias. A clemência dificulta a igualdade de direitos e deveres. Então essa mulher desapareceu no mundão aí, né, com muitos lugares pra gente conhecer. Pra mulher desaparecer no mundo é mais fácil, porque ela pode depender de outras pessoas para conseguir o seu sustento. Eis que a mulher volta, né, para a cidade natal dela. Aí eu não sei ali os pormenores do processo, mas a juíza disse o seguinte: ela voltou agora e ela tem que arrumar um emprego
Então eu não vou mandar aprender, vamos dar um tempo para ela conseguir se estabilizar. Se fosse o contrário e o homem sumisse no mundo deixando um filho desamparado, juiz nenhum teria clemência ou usaria esse nível de argumentação. Seria cadeia imediata. Consegue perceber que sempre há uma clemência, uma leniência legal para com o sexo feminino? Eu te dou um exemplo. Muitas pessoas falam, veja bem, a mulher de 45, 50 anos, né, ou a jovem demais, não está no mercado de trabalho, não tem experiência e, portanto, deve depender do marido via pensão alimentícia para ela e para os filhos. Mas a gente não usa essa argumentação quando é o contrário. Imagine você, um jovem de 18 anos, engravida uma mulher. Tu parou de estudar por qualquer razão, não terminou nem mesmo a 7ª série. A justiça não quer saber se você tem um mercado de trabalho favorável. Vai catar latinha, paga o que lhe foi imposto ou vai preso. Mas o contrário não é usado para a mulher, né? Sempre tem aquela questão, como ela vai se virar, como ela vai arrumar um trabalho, ela não tem experiência, ela já é de mais idade. O contrário não se aplica. Então é muito complicado, né? Essa questão. A gente vê que a sobrecarga financeira sempre fica com o homem, né? O ônus é do homem e o bônus da leniência da sociedade e da justiça fica com a mulher.